Estamos no mês Farroupilha. Um monte de coisa boa. Eu quero saber o que tu tá trabalhando antes de nós começar. Cara, eu acho que é o mercado mais forte da cultura regional. A gente estava aí, os artistas foram os mais prejudicados desde o início, né? Tudo verdade. parou na pandemia, durante 2 anos, algumas coisas feitas virtualmente, por exemplo, o Galpão Crioulo nunca parou, da gente fazer o galpão, mas a gente achou novas maneiras, né, de conduzir tudo isso, porque foi bem complicado, assim. Então agora na retomada, com certeza essa Semana Farroupilha, esse mês de setembro agora inteiro, ele é super valorizado pelos artistas. Todo mundo deve estar assim, emocionados com isso, de pegar a estrada de novo, de poder estar com os colegas, com os amigos, fazendo música, os CTGs todos, mais uma vez, se movimentando. A Expo Inter foi um sucesso bizarro, né? E pega sempre essa combinação, né? Agosto e setembro. A Expo Inter já fomenta tudo isso na parte dos negócios, né? Muitos negócios envolvendo a cultura regional, né? Como a gente vê aí o Freio de Ouro e tantas coisas que envolvem. Mas a trilha sonora é sempre feita pela arte gaúcha, né? Pela poesia gauchesca, pela música do Rio Grande do Sul. Tchê, eu adoro falar da cultura gaúcha. Tá, primeiro que obviamente que eu sou de Porto Alegre, mas eu acho que a gente sempre tem a aprender. E a gente, né, o gaúcho, é uma das culturas mais enraizadas, né? Eu não sei se em toda a região do Brasil, e a gente tem uma audiência gigantesca em São Paulo, Rio, Minas, Bahia, Santa Catarina, Paraná e tal, se tem algum outro estado do Brasil que seja tão... Assim, é muito forte a nossa cultura. A gente vê a cultura do Nordeste também, ela é muito forte, né? Muito enraizada, assim, a cultura do forró, do shot, as pessoas quando saem... Em junho ali na festa junina. Eu falo uma coisa sempre assim, Duda, é um sentimento, entendeu? A pessoa não precisa frequentar um CTG, não precisa andar a cavalo, não precisa saber cantar a música. No momento que ela respeita uma história de hierarquia dos avós misturados aos netos, a família, é uma base muito importante da nossa cultura, é a família. Por isso que ela se integra tanto à cultura italiana e à cultura alemã, que são culturas que também são enraizadas no nono, né? Lá no avô, no bisavô, na história que juntar todo mundo, confraternizar, estar naquela casa que os avós nos levavam para brincar, naquele pátio. Ou seja, existe um sentimento, e o Tio Nico sempre falou isso, que a nossa cultura regional, ela é muito nova, né, Duda? A pessoa acha assim, a cultura regional vem de muito tempo, a tradição vem de muito tempo. Mas, por exemplo, a nossa música é uma música muito nova ainda. A gente não tinha uma música própria. E ela foi criada lá pelo Barbosa Lessa, né, por esses caras que pesquisaram, como Paixão Cortes, como o Tio Nico, que também tem uma fundamental importância nisso tudo. Mas eu vejo que outros lugares também saem do seu lugar, mas chegam lá em São Paulo e criam o Centro Nordestino, né? O outro quer ouvir a boa música de Olinda, lá com os pernambucanos, o frevo, tal. Tem culturas muito fortes, né? Eu acho que a nossa cultura também é forte. Não, é bem isso, que tu tá muito mais focado aqui, e a gente vê a efervescência disso, né? Claro que a gente muito mais, porque o nosso ano inteiro é praticamente setembro, porque a gente está se apresentando, tocando e tal. E eu acho que o nosso papel é muito mais de sermos a trilha sonora dessa história toda, que o pai nos passa isso lá do início, né? A gente criança e o pai ouvindo esse folclore internacional, porque ele ouvia Bagre Fagundes. Bagre Fagundes, meu pai Bagre Fagundes. Ele estaria assistindo agora e diz o nome do teu pai, rapaz! Os caras acham que tu é filho do Nico! Os caras devem achar que tu é filho do Nico. Claro, muita gente, na época que eu apresentava junto ali, meu pai... Fala o nome do teu pai, rapaz, o cara já tá achando que é o Nico. Então, ou seja, assim, ó, esse sentimento, né, de união familiar que a gente tem, a música sempre passou por isso, né? O meu avô, que não tocava, não cantava, mas ele era o pai... O avô, pai do Bagre. Pai do Nico Fagundes, pai do Darcy Fagundes. Tudo começa com o tio Darcy Fagundes, né? Eu preciso deixar isso, porque a gente já é a outra geração da família Fagundes fazendo cultura regional. O tio Darcy Fagundes, Duda, na época, ele foi o parceiro do Teixeirinha na história do cinema. Então, o tio Nico, o tio Darcy, eles são precursores também dessa história do cinema no Rio Grande do Sul, né? Porque uma outra arte, não da música, mas do... Hoje a gente tem um núcleo incrível, né? De atores, atrizes, diretores, tanta gente que hoje está escrevendo, poder ver coisas do Furtado, a gente vê coisas do Giba, a gente vê coisas assim do Gerbasi, tanta gente que está fazendo esse núcleo de cinema. Eu penso que lá atrás, cara, os caras pegavam
tudo aquilo do trabalho deles, a grana, e investiam no cinema, que era caríssimo. Imagina. Cara. Então o Teixeirinha lotava os cinemas, assim, e o tio Darcy era o parceiro dele. Então recebia essa fama toda. Eu chegava em casa, cara, em Alegrete uma vez, criança, e uma multidão na frente da minha casa, assim. Eu me assustei, né, cara? Digo, o que aconteceu, né, cara? Será que morreu alguém? Eu não sei, eu tava pensando um monte de coisa. Aí veio a minha tia rindo, assim, eu disse, bom, então tragédia não é, né? Não é tragédia. Eu digo, e aí, tia Laura, o que tá acontecendo? Não, é que tá o Teixeirinha, o Darcy estão aí, cara. Imagina no lançamento de um dos filmes, os caras pararam a cidade, cara. Chegava um ônibus do interior porque descobriram, e não tinha rede social, não vou mandar uma selfie para o cara que tá o Teixeirinha aqui em casa. Mas, na verdade, as pessoas descobriam pela idolatria que ele tinha. Não tinha televisão, cara. Então o cara saía do rádio, né, famosíssimo do rádio, e ia pro cinema. Onde era, tipo assim, as pessoas achavam aquele cara do tipo intocável, que época né? é isso, Neto, mais ou menos? Anos 60. Anos 60. Anos 60. Eu nasci em 63. Tu era piazinho. Isso aí eu era piá ali nos 65, 67, mas já havia esse movimento artístico, né? E não era fácil ser artista naquela época. Não, tu tá metido, no bom sentido, numa família de artista, quando, assim, desde a barriga da tua mãe. Desde sempre, desde sempre. E eu falasse bem a minha mãe, porque a gente tem os artistas nos dois núcleos. Muitos artistas nos Vila Verde, que é a minha família da minha mãe. Eu não tenho Vila Verde no meu sobrenome, porque eu tenho o nome do meu avô, né? Por isso que eu sou um neto, né? Sim, então eu sou neto. Euclides Fagundes Neto. Euclides, o pai do Darcy Fagundes, do Nico Fagundes, do Bagre Fagundes e tal. Mas do outro lado tem a família da minha mãe, cara. Músicos também, tocadores de bandoneon. A música sempre regando a nossa família, nos dando uma base. Eu sou muito agradecido aos meus tios dos dois lados. Que loucura, porque eles me deram essa história do contar causo, da risada. Cara, isso aí era uma marca da minha família, cara. Isso que tu tá fazendo aqui, ó, de preparar um churrasco para receber os amigos, todo final de semana tinha isso na nossa casa. E a gente, obviamente, ficava responsável pela parte da música, né? De cantar com o pai. Eu era criança, mas já cantava junto uma milonga. Uma milonga, um chamamé. O pai toca gaita, toca violão, canta, compõe. Ou seja, o pai é um artista completo, assim. E ele trouxe uma informação, tu falasse do regionalismo, né? O pai nos ensinava muito sobre o folclore latino-americano, que é muito da base da nossa música aqui. E do nosso assado. E do nosso assado, né? Total. Também, total, né? Muito. E eu acho que essa coisa indígena que a gente tem, do chimarrão, né? Da reunião num fogo de chão, essas coisas são muito fortes, assim, desde a minha infância, né? Comer um churrasco, aprender como se fazia um churrasco, um carreteiro, como é que os caras faziam, por que o carreteiro, né? Porque era o jeito de aproveitar a carne. Eles salgavam a carne para poder conservar bastante tempo, aí encostavam um arroz, já começava aquela conversa, né? Tanto que até hoje, eu não queria ter te interrompido, mas quando acaba um churrasco e sobe uma carne, certamente alguém vai largar assim. Fazer o carreteiro. Na manhã tem carreteiro, fica tranquilo. Com certeza, né? Então, ou seja, tudo se aproveita, né?